Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te falar se Martín Ojeda, atacante do futebol argentino, é o novo alvo do Palmeiras. Bora te atualizar também sobre o Zenit, esse é o clube russo que quer contratar o zagueiro Robert Renan do Corinthians. Já Igor Gomes dificilmente renovará seu contrato com o São Paulo, trago bastidores e a pedida dele ao tricolor. Para completar, o Wallace, volante que interessa ao Flamengo, desembarca nessa quinta-feira no Brasil. Tem atualizações sobre um lateral direito na mira do Santos, as últimas do mercado de transferência, tudo o que rolou nas partidas dessa quarta-feira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bem bacana ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para vocês assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, líder em apostas esportivas que tem Ronaldinho Gaúcho como seu embaixador. Nessa quinta-feira você pode apostar, por exemplo, nos jogos eliminatórios da Liga Europa e também da Conference League. Pouco mais tarde tem futebol brasileiro em ação, na Libertadores e na Sul-Americana. Atlético Paranaense e Estudiantes se enfrentam em Curitiba e a vitória do CAP paga R$ 1,98. Em caso de empate, R$ 3,40. Se der o time argentino, R$ 4,30. Já na Sul-Americana é a vez do Internacional entrar em campo contra o Melgar no Peru. Vitória do Inter fora de casa pagando R$ 2,78. E o mais legal é que na Smash você ainda tem uma série de cupons para aproveitar todas as vantagens, para não perder tempo e já começar a fazer suas apostas. É bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e sai apostando com a Smash. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito à audiência recorde na partida entre Atlético Mineiro 2 Palmeiras 2 nessa quarta-feira. A ESPN registrou picos de 13,5 pontos de audiência, a maior audiência da TV paga no ano de 2022. Bora contar também que Diego Cavalieri está cobrando R$ 3.300.000 na justiça do Botafogo. Entre outras coisas, o ex-goleiro cobra assédio moral, salários atrasados, verbas rescisórias, além de multa e juros. Informação que foi divulgada pelo jornalista Diego Garcia. Seguindo com o giro de notícias, contar que Lucas Claro está deixando o Fluminense. Zagueiro que tem sido utilizado com alguma frequência por Fernando Diniz, recebeu uma proposta da Turquia, o clube não foi revelado. E o que se diz nas Laranjeiras é que o Flu vai ter direito a uma pequena compensação financeira por antecipar o fim do contrato em 6 meses. Para completar, Sid Clay, lateral esquerdo que já passou por Atlético Paranaense e Corinthians, é o novo reforço do Cuiabá. Ele vai se juntar a Pirani, meio atacante do ex-Santos, e Daverson, centroavante ex-Palmeiras, como os 3 reforços do Cuiabá para a sequência do Campeonato Brasileiro. Você está meio por fora do que rolou dentro de campo nessa quarta-feira? Te atualizo agora. Em Minas Gerais, confronto de quartas de final da Libertadores da América, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2, o Galo começou de forma arrasadora e durante 70 minutos amassou seu adversário. Chegou a abrir 2-0 com gols de pênalti de Hulk, que não marcava 5 jogos, e com esse gol se tornou o maior artilheiro da história do Galo na Libertadores, e depois com o segundo gol contra. Logo no começo do segundo tempo, o Keno fez grande jogada, cruzou e o Murilo marcou contra. A reação do Palmeiras começou quando ninguém imaginava. E com o Murilo, que se aproveitou de um rebote, de uma cobrança de falta do Scarpa, a bola bateu no travessão e sobrou para ele, que só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol. O empate palmeirense veio aos 45 do segundo tempo, cobrança de escanteio, o Dudu cabeceou da esquerda e o Danilo apareceu para empurrar para o fundo das redes. Jogo da volta marcado para a próxima quarta-feira em Minas Gerais, confronto assistido por 57 mil pessoas. Também nessa quarta, no Morumbi, diante de 52 mil torcedores, São Paulo venceu o Ceará por 1-0 em jogo das quartas de final da Sul-Americana, o único gol da partida marcado por Nicão, que havia acabado de entrar. Pouco depois o São Paulo ainda teve a chance de fazer o 2-0, mas o Caleri acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti. A curiosidade é que depois da partida o Rogério Ceni admitiu ter pensado em colocar o Reinaldo em campo só para bater o pênalti. O tricolor tem desperdiçado várias cobranças. Para arrematar sobre os jogos da quarta-feira, na Libertadores da América, confronto argentino e vitória por 3-2 do Vélez contra o Talleres. Vélez chegou a abrir 2-0, tomou os 2 gols de empate e aos 45 da etapa final marcou o gol que vai dar vantagem a ele no jogo da volta. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre o Wallace, que desembarca nessa quinta-feira no Brasil. Mas calma,
não é para fechar com o Flamengo, pelo menos não momentaneamente. Ele foi liberado pela Udinese, clube que detém seus direitos econômicos, para acompanhar os primeiros dias do nascimento de seus filhos gêmeos. Eles nasceram, o Wallace estava na Itália, participando da pré-temporada, o time estreia nessa sexta-feira na Copa Itália, mas diante do nascimento dos filhos, houve a antecipação e a autorização para que ele viajasse. O Flamengo vai tentar se aproveitar da presença do Wallace em território brasileiro para fechar o acordo. Hoje são dois os problemas. A questão financeira, ainda não há um acordo entre a proposta do Flamengo e a pedida do time italiano. Outro ponto é que a Udinese quer contratar um substituto para o Wallace antes de liberá-lo em definitivo. Caso exista um acordo, ele vai se tornar o sexto reforço do Flamengo somente nessa janela de transferências. Fla que já fechou com Everton Cebolinha, Arturo Vidal, Guilherme Varela, Eric Pulgar e o Oscar, que ainda não foi anunciado, mas deve ser de forma oficial contratado até sexta-feira. O jogador, que já tem a liberação do Xangai Port, chega por empréstimo até o fim do mês de janeiro do ano que vem e vai ter seus salários bancados pelo Flamengo, é óbvio, com um abatimento. Em vez dos 9 milhões e 700 mil por mês que tem direito lá na China, ele vai ganhar entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais do Fla. Bora falar sobre o Santos. Com atualizações sobre o mercado de transferências, o Peixe busca 5 reforços. Um deles, você já sabe, é Luan, meio atacante do Corinthians, que vai ser emprestado de graça, 100% dos salários bancados pelo Timão. O anúncio de Luan deve acontecer nos próximos dias. Antes, o Santos gostaria de fechar com mais algum jogador. Quero trazer um novo nome. Cláudio Vinck, lateral direito, brasileiro, 28 anos de idade, titular absoluto e capitão do Marítimo, interessa ao Peixe. Posso contar para vocês que já existem negociações entre as partes. Ele tem mais um ano de contrato e o Santos tenta, mediante compensação financeira, rescindir esse contrato e fechar com o jogador. Vai custar bem menos do que o Lucas Blondel, mas não tem tanto moral quanto o lateral direito argentino que pertencia ao Tigre, ele, o Cristaldo e o Carabarral, que eram 3 argentinos na mira do Santos, foram todos descartados. Além das questões financeiras, valores muito altos, alguns desses clubes pediram formas de pagamento no mínimo estranhas. Eles não queriam receber a grana na Argentina. Vocês sabem que há uma crise financeira sem precedentes por lá e uma série de restrições em relação à entrada e saída de dólar no país. Bora falar agora sobre a chance de o Palmeiras contratar Martín Orreda, atacante de 23 anos de idade, um velho sonho do Botafogo. O nome do Orreda foi ligado ao Palmeiras nessa quarta-feira pelo jornalista Medeiros, que cobre o dia a dia do Botafogo. De acordo com Medeiros, o Palmeiras tem a intenção de contratar o Orreda para o lugar do Gustavo Scarpa, embora sejam características diferentes. O Orreda é um atacante de lado de campo, muito incisivo, ótimo no 1 contra 1 e vive a melhor fase da carreira. Ele, inclusive, é aquele que mais participa com gols no atual campeonato argentino. De qualquer forma, também segundo Medeiros, o Palmeiras só fará proposta oficial ao Godoy Cruz se o Botafogo desistir da contratação. Existiria um acordo de cavalheiros entre a Leila Pereira e o John Textor para que não façam leilão os clubes. A situação entre Botafogo e Godoy Cruz esfriou. Nos últimos dias os clubes não se falam, tudo porque o Botafogo insistiu muito para ter o Orreda agora. Foram várias as exigências do Godoy Cruz atendidas, como por exemplo o pagamento de 4 milhões de dólares praticamente à vista, mas o que pega para o Godoy Cruz é que a liberação do atleta pode acabar determinando o rebaixamento do Godoy, o time que não tem um acúmulo de pontos nos últimos anos importante, positivo, e você sabe que o rebaixamento na Argentina é definido pela média de pontos ao longo dos últimos campeonatos. Até por isso, a ideia do Godoy Cruz é ficar com o Orreda até o fim dessa temporada e é aí que o Palmeiras entraria na disputa. Como eu só tive acesso a esse suposto interesse do Palmeiras no Orreda no fim da noite, não consegui a confirmação com nenhum dirigente alviverde. Ao longo da quinta-feira prometo voltar com novidades. Só para arrematar sobre o Palmeiras, Bruno Tabata, com quem o Palmeiras negocia desde a semana passada, é outro velho sonho do Botafogo e outro jogador que chegaria para o lugar do Scarpa. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação que eu trouxe alguns dias atrás de uma proposta imbatível por Robert Renan, zagueiro de só 18 anos de idade, recentemente promovido ao time principal do Corinthians. O interessado, contei para vocês algum tempo atrás, era um clube russo. Trago mais informações. Quem procurou o Corinthians com a intenção de contratá-lo é o Zenit, o mesmo clube que recentemente liberou o Yuri Alberto em troca do Mantuan, meio atacante, e do Ivan, goleiro. Foi por isso
que as tratativas existiram diretamente entre os clubes. A relação entre o Duílio Monteiro Alves e os dirigentes do Zenit acabou se tornando muito próxima a partir dessa transferência de atletas. Mas o detalhe importante vem agora. O Zenit acenou com uma proposta muito interessante, que balançou o Corinthians. Só que até esse momento o Zenit não confirmou a intenção de contratá-lo. Não passou por enquanto de uma sondagem. Se a proposta com os números apresentados previamente for realizada, o Corinthians fará negócio, mesmo tendo apenas 55% dos direitos econômicos do atleta com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira. É legal contar para vocês que o mercado de transferências na Rússia só se encerra em 8 de setembro. Então o Zenit tem tempo para encontrar alternativas para a zaga. Ao que parece, o Robert Renan não é a primeira opção. Caso a negociação com a prioridade do time para essa posição não seja confirmada, aí sim o Zenit vai apresentar de forma oficial essa proposta e deve acabar levando o atleta. Corinthians que precisa de receitas, até porque uma série de investimentos altos foram feitos para aquisição de atletas, e quando eu falo em aquisição eu falo em pagamento de luvas. Por exemplo, o William, 1.300.000 por mês. Paulinho, mais 1.300.000 por mês. Tem Renato Augusto, Roger Guedes, todos atletas com salários compatíveis a esse. O Yuri Alberto no Timão ganha 1.200.000, isso sem contar no treinador Vitor Pereira, o segundo mais bem pago do país, 1.900.000 mensais. Para arrematar sobre a parte do Corinthians, queria falar sobre o William. Nessa quarta-feira, o Vampeta afirmou que o William quer deixar o Timão e tem propostas da Europa. O Corinthians assegura que não recebeu absolutamente nada. Só que, se pintar alguma coisa, deve haver a liberação. A avaliação é de que o William tem um custo-benefício bem ruim por causa do excesso de lesões e por causa do custo de 1.300.000 mensais. E tem mais. Gente importante dentro do Corinthians não gostou do fato dele ter ficado de fora da partida contra o Flamengo na última terça-feira. Ele alegou problemas físicos. Isso acabou incomodando bastante internamente. Agora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva: Igor Gomes não renovará seu contrato com o São Paulo. A pedida do meia para ficar no tricolor foi considerada completamente fora da realidade. E olha que São Paulo e Igor Gomes tentam chegar a um acordo há vários meses. O vínculo se encerra em 30 de março e a partir de 1º de outubro ele já pode assinar um pré-contrato. Ouvi de uma pessoa importante no São Paulo que ele quer um salário compatível ao do Caleri, que se tornou recentemente o jogador mais bem pago do elenco do tricolor, além de luvas que fariam dele uma espécie de jogador contratado pelo São Paulo. Luva é o prêmio pela assinatura do contrato. Como o Igor Gomes se entende, entre aspas, livre, ele gostaria de ser comprado pelo tricolor com o pagamento dessas luvas. O São Paulo entende que não há a menor possibilidade de aceitar esses pedidos, afinal de contas criaria internamente uma enorme desproporção para futuras renovações de contrato. Então, a menos que o Igor mude radicalmente a sua pedida, não vai haver a extensão desse vínculo. Por que o Igor Gomes tem sido tão intransigente nas tratativas? Porque ele e sua família decidiram que é hora de ir para a Europa. Está completamente descartada também a chance dele jogar em outro clube brasileiro. Juliano Bertolucci, que é um empresário do atleta e muito próximo do Júlio Casares, já tem autorização para buscar times interessados no velho continente, nas principais ligas, francesa, portuguesa, italiana, espanhola e inglesa. Pintando qualquer proposta bacana, o Igor Gomes deve assinar um pré-contrato a partir de 1º de outubro para se mudar sem deixar qualquer centavo ao tricolor a partir de abril do ano que vem. Só para arrematar sobre o São Paulo, queria contar mais duas informações. O Igor Gomes recebe apenas R$100.000 por mês. Salário incompatível com a condição de protagonista que ele tem no time de Rogério Ceni. Mas esse salário baixo se deve ao fato de o São Paulo há meses tentar renovação de contrato sem sucesso. Outra coisa importante, na terça-feira, o representante do Luizão, zagueiro que também está em fim de contrato, esteve no CT da Barra Funda para tentar a prorrogação do vínculo. E o São Paulo foi avisado na oportunidade que o Fulham, da Inglaterra, é só mais um dos interessados no atleta. Fulham, Porto e Benfica já assinaram com a intenção de levar o Luizão de graça, assinando o pré-contrato. Como o vínculo dele se encerra em 30 de janeiro, o Luizão, desde a última segunda-feira, já pode assinar um pré-contrato e o São Paulo também entende que há pouca chance de extensão desse vínculo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias e à noite com o programa do Nicola. Abraço, até mais!